impossível resistir aos encantos de Florianópolis. Na mesma cidade é possível encontrar diferentes paisagens e atrações para todos os gostos. E neste segundo programa especial na capital catarinense, nós vamos continuar explorando a história, a cultura e as belezas da nossa querida Floripa. São tantos pontos turísticos a serem explorados em Florianópolis que muitos moradores da ilha ainda não conhecem todos os encantos oferecidos por lá. E neste segundo programa, percorremos o município de uma maneira diferente. Como já é comum em cidades turísticas mundo afora, o visitante também pode conhecer a ilha a bordo de um veículo especialmente projetado para o turismo urbano, conhecido como Open Bus. Lá de cima é possível ter uma visão privilegiada dos principais pontos turísticos da cidade. E nós também vamos fazer esse passeio. O Open Bus leva os turistas para conhecer a ilha a bordo de um verdadeiro mirante sobre rodas. E nós optamos pelo roteiro Encantos do Sul. Bom, essa aqui é a Rosana, que vai nos acompanhar durante o passeio. E Rosana, como que vai ser esse trajeto? Então, esse trajeto é para o sul da ilha, né, que é a região mais preservada, a região mais tranquila, onde tem as praias dos surfistas. É o que mostra Florianópolis como ela é na essência. A gente parou aqui na Praia da Armação. E para onde que nós vamos agora, Rosana? Então, aqui na ilha tem várias praias onde só se chega a pé ou então de barco, né? E a maioria fica aqui no sul da ilha. Então a parada desse passeio é pra gente conhecer dois lugares. A Ponta da Campana, que era o local de observação das baleias no passado, quando existia atividade baleeira. E de lá a gente vai conhecer a Praia do Matadeiro, que é uma das praias onde só se chega a pé ou de barco. E quais são as características da Praia da Armação? Então, a Praia da Armação é uma praia rasa, né? Ela é mais rasa ainda agora por causa da modificação que fizeram no curso natural da água. Uma praia de pesca e a praia ao lado é a praia de surf. E o nome vem por causa da pesca? Exatamente, porque até 1976 aqui existiu uma armação baleeira, né? Que começou desde a época da colonização portuguesa e parou em 1976 quando passou a ser proibido matar baleia no Brasil. Então vamos para a caminhada agora. Vamos lá. A gente conhece a Ponta da Campana, né? Esse aqui era o local de observação do mar. Era aqui que os homens ficavam para avisar os pescadores que aguardavam na praia o momento que a baleia franca se aproximava. Então também chamam de Ponta da Campanha, Ponta das Campanas, Ponta da Companhia. E logo aqui atrás fica a Praia do Matadeiro, que é uma das várias praias onde só chega a pé, uma praia de surf, né? Boa tanto para o surf quanto para o banho. Apesar de ser uma praia que só se chega a pé, tem toda a estrutura, tem restaurantes, tem até inclusive a Associação de Moradores da Praia do Matadeiro, que são as pessoas responsáveis pelo cuidado da praia mesmo, né? E é um dos últimos lugares da ilha onde ainda se consegue manter essa vegetação praticamente intacta. Passeio e descobri que aqueles lugares que eu passava todos os dias e eu julgava conhecer, tinha uma história, sabe? Uma história que não é só intelectualmente conhecer a história do lugar, mas como é rico tu saber o que aconteceu, como aquilo surgiu, o que já foi, entendeu? Eu achei muito... a Floripa by Bus fala de ver a cidade um ângulo diferente. E eu não acho que é só ver a cidade, é tu conhecer a cidade um ângulo diferente mesmo. It's beautiful, especially the island that we went out to and climbed up on the rocks, took pictures on. The beach was really nice, and it's they say it's like a virgin beach because it's untouched. It's really underdeveloped. So it's great to see that. Além do Open Bus, Floripa também oferece o Aquabus, que, como o próprio nome já sugere, utiliza a água para transportar passageiros. Essa opção alternativa de transporte marítimo ainda está em fase de testes, mas nós vamos experimentar para te mostrar como é o trajeto. Então, simbora! Como o nome já sugere, o Aquabus é uma espécie de barco e tem capacidade para 43 passageiros e 3 tripulantes. O novo transporte visa oferecer mais uma alternativa de locomoção na capital. O início dos serviços ainda depende da construção de 4 trapiches em pontos estratégicos. A nossa proposta é fazer um transporte alternativo. Nós estamos em fase de testes, não tem horários definidos, não tem preço da passagem.
Estamos fazendo as experiências, já achamos os locais de possíveis atracação e vamos ver se conseguimos colocar em marcha até início do ano que vem. E quais que são os trajetos previstos? Esse que nós estamos fazendo vai ser o primeiro. Clube de Remos até o município, até o bairro Abraão, que é onde a gente vai chegar. É um trajeto que deve fazer em 15, 20 minutos. Quanto tempo as pessoas levam, em média, para fazer o mesmo trajeto? Na hora do pico, uma hora de ônibus, 1h, 45 minutos de carro, no mínimo. Olha só, nós praticamente já chegamos aqui, ó. Nós já estamos quase chegando no destino final. Vê, estamos passeando, um passeiozinho de 10, 15 minutos. Agora imagina ficar no ônibus 1h de manhã para ir trabalhar e voltar todo dia, hein? E outro diferencial do Aquabus é que ele tem uma parte externa em que as pessoas podem tomar um ar e apreciar o passeio, é isso? A gente vai tentar fazer com que todo mundo fique sentado, né? Mas não é proibido de vir aqui. Quem quiser pode vir. Claro, sempre vai ter um marinheiro aqui na borda, aqui no máximo é 5 pessoas, não pode encher de gente, não pode fumar, não vai pensar que aqui é área de fumante, não é área de fumante. E outro ponto interessante é que muitas pessoas moram aqui, mas muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de andar de barco. A gente estima que mais ou menos de 70% a 80% da população nunca andou de barco. Então nós temos que ensinar a população a andar de barco também. Ali vai ser o terminal que a gente quer fazer, porque já tem um mole de pedra, então eu quero puxar para cá para o barco poder encostar ali. A ligação seria daqui com a ilha. Essa ligação hoje em 15 minutos se faria. Depois do intervalo, vamos fazer um passeio pela Costa da Lagoa. Não perca! Outro programa que Floripa oferece é o passeio até a Costa da Lagoa, que é uma típica colônia de pescadores que ainda desenvolve práticas artesanais, seguindo as tradições dos antepassados. Só é possível chegar lá de barco ou por uma trilha. E é para lá que a gente vai agora. O que os turistas encontram na Costa da Lagoa? Na Costa da Lagoa eles encontram as belezas naturais, né, onde tem vários restaurantes, tem a cachoeira, tem esse transporte que é o transporte marítimo, que é o único aqui de Santa Catarina, que funciona o ano todo. Então é um passeio onde o pessoal vai e se sente seguro, que é uma colônia de pescadores, onde todo mundo se conhece e tem uma garantia, tanto no passeio que no barco com segurança, tanto lá como atendimento em todo o restaurante. Na Costa da Lagoa encontramos um pescador que nasceu na região, seu Nelson Albino, que sempre viveu da pesca. Que é uma região tradicional, foi muito importante para Florianópolis. E quais mudanças o senhor presenciou ao longo desses anos vivendo por aqui? A mudança boa aqui para nós foi pelo menos a luz elétrica. Depois veio a coleta de lixo, bem bom mesmo, que foi quase a número 1. A número 1 foi a luz.
e segundo, a coleta de lixo. Como que era aqui no passado? Na luzinha era pamboquinha de querosene, um faixinho de bambu. E é assim que eles conseguiam viver, né? E, seu Nelson, quando começou essa história das lendas por aqui? A gente já naqueles tempos antigos que vestiam uma máscara e metiam medo para o outro e o outro dizia que era uma lenda. Eu já corri uma vez e quando acaba não era nada, era uma pessoa igual a mim. E o senhor, como bom pescador, tem alguma boa história para contar pra gente? A história boa, a gente deu um lance uma vez bastante tainha e a rede partiu e nós ficamos sem nenhuma. Nós temos lá 500 ou 1000 peixes. Era para matar 50 mil e a rede partiu, foi tudo embora e nós chupando o dedo. Ademar de Andrade também é um dos pescadores da Costa da Lagoa. Ele já faz parte da 3ª geração de moradores da região. E hoje é dono de um dos restaurantes do local. E quando eu era moleque, né, na época dos meus pais, da minha infância para lá, a gente vivia da agricultura e a pesca era só para consumo, né? Até porque não havia luz, então você não tinha como conservar os peixes, né? Você não tinha para onde vender porque também não tinha o turismo. Hoje não, hoje você vai atrás do peixe porque tem quem vender. Ou seja, hoje está mais fácil, assim. Daí a agricultura foi ficando para trás. E me contaram que aqui existe um peixe, carapeva, que só existe aqui. Só existe aqui mesmo ou isso é história de pescador? Não, na verdade ela dá em outros lugares, mas para comércio em quantidade é aqui. Inclusive lá na tua terra, lá em Santos, na Bertioga, eu trabalhei lá e lá também tinha. Mas você pegava um peixe uma vez ou outra, as pessoas lá nem dão valor porque é muito pouco e não tem para comércio. Se você for no mercado, você não encontra. Aqui na Costa da Lagoa se pega em quantidade e é um peixe muito bom, se dá muito valor a ele porque é um peixe muito bom. Como que as carapevas são servidas no restaurante? Olha, ela é assim, né? Do jeito que ela está aqui, a gente faz fritinha, tira as menores para o frito, né? E as que são um pouco maiores a gente faz filé e serve ela grelhada na chapa. E serve a milanesa ao molho de camarão, ou ao molho de alcaparra, ao molho de limão. E os nativos consomem de outra forma? Nós nativos comemos muito ensopado porque ela tem espinha, então um peixe ela tem a espinha muito rígida, muito firme. Então quem não é acostumado a comer peixe, a espinha já é meio que um problema, né? A gente não, que a gente tem uma prática de comer peixe desde pequeno, então a gente faz o ensopado também. Mas ela inteira, para turista, a gente faz o frito, a fritinha. Não posso deixar a Costa da Lagoa sem experimentar a famosa carapeva, né? Então, vamos lá. A seguir, a riqueza arqueológica e os vestígios deixados pelos povos ancestrais que viveram na ilha de Santa Catarina. Não perca! Florianópolis também conta com atrações voltadas à história e à cultura da região. O Museu do Homem do Sambaqui, por exemplo, proporciona uma viagem há mais de 4.000 anos atrás, por meio das descobertas do padre jesuíta João Alfredo Rohr. E agora eu vou entrar no museu para bater um papo com o educador do espaço e saber mais sobre essas preciosidades. O padre João Alfredo Rohr, inicialmente ele foi professor de biologia. Depois ele se torna professor de química nesse colégio,
professor de física também. Ele passa a ser diretor desse colégio, foi o maior arqueólogo do estado de Santa Catarina, o maior escavador do Brasil. Ele foi, então, muito importante. Por meio das descobertas do padre João Alfredo Rohr, que estão no museu, é possível conhecer um pouco sobre o homem do Sambaqui, como ele vivia e sobrevivia há milhares de anos. O termo Sambaqui tem origem no Tupi-Guarani e significa monte de conchas. Esse museu tem mais de 500 esqueletos provenientes das escavações dele, de sítios Sambaqui ou sítios arqueológicos do litoral muito semelhantes a Sambaqui. Esse tatu foi encontrado, ele foi adquirido pelo Padre Rohr de sitiantes do Pântano do Sul. Pelo tipo de rocha, ele já foi fotografado, foi publicado, e os cálculos do Padre Rohr é que ele teria 4.500 anos. Ou seja, foi feito na praia do Pântano do Sul há 4.500 anos atrás, 2.500 anos antes de Jesus ter nascido. Bom, professor, aqui então há mais materiais encontrados pelo Padre Rohr. E o que a gente pode ver por aqui? Isso aqui são blocos testemunhos do Pântano do Sul, e eu chamo a atenção desses blocos porque tem 4.100 anos e com ossos de gente. É que os sambaquieiros e também os itararés dos quais eu estou falando, ou grupo G, como alguns também falam, eles enterravam seus parentes dentro da própria cabana, que não podemos perder no museu a ideia do ser humano. E isso o Padre Rohr descobriu de certeza absoluta, é que eram seres humanos iguais a nós, que tinham também relações de afetividade e de amor com seus próprios parentes. Esse foi um cara que viveu de 20 a 25 anos de idade, ou seja, tinha 20 ou 25 anos de idade, há 1000 anos atrás, na Praia da Tapera, e ele recebe, eu queria mostrar para vocês, pode me filmar? Ele recebeu uma flecha que entrou por aqui, segundo as bioarqueólogas, a Luciane Zanenga Scherer, eu cito o nome dela, e a ponta da flecha ficou cravada numa vértebra torácica. Se olharem bem perto do queixo, dá para ver a ponta da flecha bem branca e cravada no osso. Mas se alguém ficar em dúvida, o Padre Rohr não encontrou só um esqueleto, ele encontrou 3 esqueletos na Praia da Tapera, perpassado por ponta de flecha. E a peça mais importante, esse é o esqueleto mais importante, a peça mais importante é essa vértebra também torácica, perpassada por ponta de flecha, que dá para ver a ponta do outro lado. Esse esqueleto a gente pode observar que é de um bebê que tinha 2 anos de idade, pequenininho, não é só porque eu li, mas tem um colar de conchinhas bem miúdas, tem um colar de dentes de tubarão, que agora você não olha mais um bando de esqueletos no museu. Você sabe que foram enterrados com muito carinho dentro de uma cabana, que alguém, um parente, colocou esse colar, colocou o outro, que foi posicionado. Se vocês observarem... Já demonstra carinho e afeto. Afeto. E nós somos os únicos animais desse planeta que reverenciamos os mortos. Por causa de quê? Por causa do grau de afetividade que a gente tem com os parentes. O museu também conta com uma coleção zootécnica que expõe exemplares taxidermizados da fauna brasileira e com uma coleção de vestes litúrgicas. E em todas essas roupas tem uma flor. Isso eu queria deixar registrado, que é a flor de maracujá, que representa a Igreja Católica. Olha que interessante, a flor de maracujá aberta tem 3, se eu não me engano, pecíolos, que representam os cravos que prenderam Cristo na cruz. Tem uma espécie de coroa, a coroa de espinho de Jesus. Tem a cor roxa, que representa a cor da igreja. As pétalas e sépalas da flor do maracujá, que é também chamada de passiflora, ela tem as pétalas e sépalas representando as espadas ou lanças que fustigaram Cristo na caminhada para a cruz.
nosso passeio segue agora rumo à riqueza arqueológica de Florianópolis. Por causa da grande ocorrência de inscrições rupestres, a região é chamada por muitos pesquisadores de Ilha de Páscoa do Atlântico. E agora eu vou visitar o IMA para bater um papo com um pesquisador sobre esse assunto. Mas não é só por causa das inscrições rupestres encontradas na região que Florianópolis atrai pesquisadores do mundo todo. O local também é rico em oficinas líticas e monumentos megalíticos, que são pedras que indicam as estações do ano e a posição das estrelas. E no IMA, Instituto Multidisciplinar do Meio Ambiente e Arqueoastronomia, é possível encontrar projetos e pesquisas científicas que se aprofundam nos vestígios deixados pelos povos que viveram na área há milhares de anos. Na ilha de Santa Catarina é possível encontrar mais de 500 desenhos. Não só na ilha de Santa Catarina, na verdade começa em Porto Belo e vai até Garopaba. Mas aqui na ilha de Santa Catarina se encontra em torno de uns 300 desenhos. E quais são as características das inscrições encontradas, que foram encontradas aqui? Tá. As características são desenhos gravados em baixo relevo, né, e eles são geometrias que a gente entende como geometria, uma linguagem sagrada. Aqui a gente tem esses painéis que foram feitos em locos, lá em cada região, né? E eles foram colocados esses tecidos por cima e passado o papel carbono. Então a gente tem o desenho em tamanho natural, como ele está na pedra, inclusive os detalhes da própria a textura da própria pedra, né? Esses desenhos, eles não são desenhos muito simples e eu acredito que eles não representam muito o cotidiano daqueles povos, porque são pequenos grupos de desenhos e a gente acredita que é uma linguagem universal e não uma linguagem comum de um povo, né? Inclusive eu faço uma interpretação dela pela área da genética humana, né? Tem uma sequência, na verdade, na minha interpretação é a Gênesis, contada na Bíblia, anteriormente contada nas pedras. E quais outros vestígios esses povos deixaram? Então, ali eu ainda tenho, além desse sambaqui, você está vendo lá em volta, atrás do sambaqui, né, várias pedras que estão sobrepostas a outras, né? Essas pedras é o que faz parte do meu estudo, né? Tanto das inscrições quanto dessas pedras. Então essas pedras, elas são mencionadas desde 1918, né, por um geólogo que viveu aqui na ilha, o geólogo Vieira da Rosa, que disse que de Itajaí ao farol de Santa Marta tem pedras sobrepostas a outra que não tem como explicar como elas foram parar ali. E em 86 eu comecei a fazer observações do alinhamento dessas pedras em relação ao Sol e comecei a descobrir que fazem parte de um calendário astronômico primitivo. Então o que indica esse mapa? Esse mapa aqui é a foto aérea dessa região. Nós temos aqui a Barra da Lagoa, o canal que liga a lagoa com o mar com a lagoa com o mar, né? Temos a Praia da Galheta, a Praia Mole e no cantinho lá a Praia da Joaquina. E na área em que o Instituto está instalado, é possível ter acesso a uma trilha que leva aos megalitos. Depois dos 500 metros de trilha, agora nós estamos a 200 metros de altitude para observar mais uma descoberta do Adnir e também esse visual que fala por si só. Isso. O que a gente vê daqui? Então, Camila, a gente está aqui numa região onde a gente vê aqui embaixo a Praia da Galheta, ali fora a Ilha do Xavier, ali a Praia Mole, Ponta do Gravatal, onde tem um outro belo sítio arqueoastronômico, Ilha do Campeche, onde tem a maior quantidade de arte rupestre aqui no estado de Santa Catarina, Praia da Joaquina aos fundos e Ponta da Armação, ou Ponta do Pântano do Sul lá no fundo, né? Nessa região nós temos aqui um dolmen que deu origem ao nome dessa trilha, Trilha da Oração. Quando o sol nasce no verão, o sol nasce bem no meio da ilha. E quando ele nasce no inverno, nasce nesse canto do morro aqui. E é possível ver o sol nascer no inverno aqui por baixo dessa pedra. Tá? Outra característica desse dolmen é que ele está voltado para leste. Então, os povos primitivos se voltavam para leste para receber iluminação e faziam então suas orações. Essa pedra aqui,
Então, ela tem uma formação geológica muito interessante. Esse quartzo mais fino, ele se forma a 2.000 graus de temperatura. Portanto, ele não podia estar aqui exposto a intempéries. Então, ela foi aproveitada, foi tirada de algum lugar e colocada sobre 3 bases essa pedra. Tá? E embaixo dela tem uma cama que serve para fazer observações astronômicas. Nós estamos aqui com o pé para o sul, a cabeça para o norte. Tá? Na direção aqui da Ilha do Xavier eu tenho o nascer do sol no verão. Nesse cantinho da pedra eu tenho o nascer do sol no equinócio de outono e primavera. E aqui no cantinho eu tenho o nascer do sol no inverno. Aqui nós temos um outro ponto bem interessante. Você ajoelhado aqui, você vai ver que aquela pedra lá vai fechar um ângulo com essas 2 outras pedras aqui na frente. Tá? E aqui vai aparecer um triângulo. Esse triângulo que está aparecendo aqui, daquela pedra que fecha aqui, é onde o sol nasce no outono e na primavera. Aqui exatamente a linha do horizonte e também aqui o equador celeste. Entre o dia 20 e 22 de setembro ou de março, o sol passa nesse orifício. E ele projeta uma luz na testa de manhã cedo de quem está observando. Depois, no pôr do sol, você tem que deitar nessa meia-lua que tem aqui na frente. Então a pedra já tem essa forma, né, de uma meia-lua. Então você deitado aqui, olhando por baixo, tem um outro triângulo lá e você recebe a luz aqui. Chegamos num dos pontos bem interessantes aqui desse morro, que é esse mirante, né? Esse mirante, nós podemos ver a ilha de Santa Catarina em 360 graus, né? Nós temos o sul da ilha, temos aqui o oeste da ilha, onde está o centro da cidade, a Lagoa da Conceição, a costa da lagoa, a barra da lagoa, o norte da ilha você vê o costão do Santinho, Ingleses, e no fundo a ilha a Ilha do Arvoredo. Então, muito obrigada, Ednir, pela sua participação no nosso City Tour por Floripa e por essa aula que você deu pra gente. E a gente fica por aqui e nós vamos continuar levando para vocês mais cultura, conhecimento e história de diversas regiões. E até o próximo destino. Tchau! Neste segundo programa especial na Ilha de Santa... veículo urbano especialmente projetado pelo Fruturina de novo. E agora eu vou visitar o Instituto do Meio Ambiente. Ah, não, é multidisciplinar, já falei errado. A cara tá muito esquisita com essa luz? Não. Não?